Olá, vamos começar nossa aula de hoje falando sobre os ciclos biogeoquímicos. O que são os ciclos biogeoquímicos? Nós também podemos chamar de reciclagem da matéria. Os elementos químicos são retirados do ambiente, eles são utilizados pelos seres vivos e depois devolvidos novamente ao nosso ambiente. Então, por isso que nós falamos que é um ciclo, né? Ele se inicia, né? Passa por alguns processos e volta ao seu início. Nós temos alguns ciclos mais importantes, que é o ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio, ciclo do oxigênio. Nós vamos falar agora sobre o ciclo da água. Pessoal, é muito simples, né? Não tem nada complicado. O ciclo da água, nós temos aqui, ó, um esquema, tá? Então, nós temos o sol, tá? Que vai aquecer, e nós vamos começar a ter a evaporação dos lagos, dos rios, né? Aqui da transpiração das plantas, da transpiração dos animais. Então, tudo isso vai acontecer o quê? Uma evaporação. Vai acontecer uma condensação e, com isso, a precipitação, que é a chuva, tá? E tudo isso vai começar novamente, tá certo? Uma parte, é lógico, vai voltar para os rios, para os lagos, e uma parte vai ser aproveitado pelos seres vivos, né? No corpo dos seres vivos, tá ok? Então, a gente vê que o ciclo da água é bem simples. Então, nós vemos aqui, tá? Como mostra esse esquema. Aqui, nós vamos falar sobre o ciclo do carbono. O carbono, ele é encontrado em grande quantidade nos seres vivos, tá? Porque eles fazem parte de moléculas orgânicas, como proteína, carboidratos e lipídios. E também ele é encontrado em abundância na atmosfera, tá? Em forma de gás carbônico. Basicamente, o ciclo, né, do carbono, ele se resume em respiração e a fotossíntese. Como a gente pode olhar nosso esquema aqui, ele não ficou muito grande, mas dá para a gente observar, tá? Nós temos aqui, então, um ser fotossintetizante, né, um ser autótrofo, que ele retira esse CO2 da atmosfera. E ela utiliza para fazer o quê? Ela transforma essa matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, o ser fotossintetizante, ele é responsável em retirar esse carbono, né, esse gás carbônico da atmosfera. E devolver através da respiração, porque se engana, né? Muita gente acha que as plantas, elas não respiram e se enganam, porque ela respira sim. Então, ela devolve para a atmosfera o gás carbônico através da respiração, como nós, né? E também aqui nós temos um animal, certo? Também devolve esse gás carbônico através da respiração. Quando esse animalzinho aqui, né, morre, ou qualquer outro ser vivo, e acontece a decomposição, também se devolve, né, o carbono, né, para a atmosfera. Então, nós vemos aqui o ciclo, nós temos aqui o ciclo, né, do carbono, que na verdade também é um ciclo bem simples, certo? Nós temos só que tomar cuidado, eu não coloquei aqui, mas nós também sabemos que existe o CO2 liberado na atmosfera pela interferência do homem, né? Os carros, indústrias, então tudo isso afeta, tá? Na quantidade de gás carbônico. E isso também afeta, então, trazendo para a gente o aquecimento global. Tá? Esse aquecimento global é devido à quantidade, né, de poluição, o acúmulo desses gases na atmosfera, impedindo o resfriamento, né, da Terra. Então, esse CO2 em grande quantidade, né, muitas vezes e geralmente por causa do homem, né, ele contribui para o aumento desse CO2 na atmosfera, tá ok? Então, este é o ciclo do carbono, certo? Nós temos aqui um outro esquema lá, mostrando pra gente. Nós temos o produtor, que são seres fotossintetizantes, tá? Olha lá,
entra o CO2, tá certo? E sai também porque os produtores, que são os seres fotossintetizantes, respiram. Os consumidores, olha lá, também liberam o CO2. É o que eu tinha falado para vocês. A decomposição. Quando ocorre a decomposição, né, bactérias e fungos liberam o CO2. Olha lá, tanto o produtor como o consumidor. Então, aqui nós temos, né, os combustíveis fósseis, tá certo? E aqui, então, olha lá, nós temos as flechinhas indicadas. Fotossíntese, a verde, a vermelha, a respiração, a laranja, a glicose, a decomposição, a azul, mais clara, a formação dos combustíveis fósseis e também a combustão que acontece. Então, aqui nesse esquema, a gente pode observar bem o ciclo do carbono. Agora, nós vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio, tá? O nitrogênio, ele é encontrado em grande quantidade na nossa atmosfera, tá? Mas ele é importante, por quê? Porque olha só o que nós temos aqui, ele constitui, né, as proteínas e ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? DNA e RNA. E também a gente não consegue aproveitar esse nitrogênio pelo ar, né? Apesar dele ele estar em grande quantidade, 78%. Ele não é, eu estou respirando, eu vou respirar o nitrogênio, né? O nitrogênio está entrando e meu corpo está fixando e está utilizando onde precisa. Não. Infelizmente não é assim. Então, para que esse nitrogênio, né, chegue até os seres vivos, tá? Ele precisa passar por um processo, ele tem que passar todo por um ciclo. E quem que é responsável por todo esse processo? São as bactérias, tá? E as cianobactérias. Elas que são responsáveis por essa transformação. Então, aqui nós podemos ver que nós temos 4 tipos de bactérias que participam desse ciclo. Mas esse ciclo, então, eu divido ele em 3 partes. A primeira parte, né, a fixação, tá? Que é quando ocorre a fixação do nitrogênio. O nitrogênio que está ali no ar, tá? Que está ali na atmosfera, ele vai ser fixado através de bactérias que estão em raízes ou livres no solo, tá? De leguminosas. Leguminosas é o feijão, ervilha, tá? Então essas bactérias podem estar nas raízes das leguminosas ou também podem estar livres no solo. Essas bactérias, elas vão transformar, né? Ou então elas vão aproveitar esse nitrogênio, né? E o que sobrar, elas vão devolver. Então elas vão transformar o nitrogênio em amônia. Essa amônia, ela vai ser transformada em nitrito. Esse nitrito, ele não é muito importante, né? Ele não vai ser utilizado pelas plantas ou pelos seres vivos. Esse nitrito, então, ele também vai ser transformado por outros grupos de bactérias, chamadas de bactérias nitrificantes, vai ser transformado em nitrato. Aí sim, né? Esse nitrato, ele vai ser de grande importância, tá certo? Esse nitrato ainda vai ter que ser transformado, tá? Esse nitrato ainda vai ter que ser transformado. Como ele vai ser transformado? Ele vai ser transformado por um outro grupo de bactérias, que são as desnitrificantes. Essas bactérias, elas vão transformar, então, o nitrato em nitrogênio novamente, que vai ser o quê? Que vai ser liberado que vai ser liberado ali para a atmosfera. E tudo vai começar novamente. Por isso que eu falo que o ciclo, né, do nitrogênio, ele tem 3 partes. A de fixação, a nitrificação e a desnitrificação, tá certo? Então, resumindo, o que seria o ciclo do nitrogênio? Então, o nitrogênio ele vai ser transformado em amônia, tá? Isso na primeira parte, na fixação. Na nitrificação, essa amônia vai ser transformada em nitrito e depois em nitrato. E na terceira parte das bactérias desnitrificantes, esse nitrato vai ser, né, transformado novamente, né, em nitrogênio, que vai ser liberado para a atmosfera. Aqui nós temos a etapa, né, que eu acabei de explicar, ok? Aqui também nós temos o ciclo do nitrogênio em forma de esquema.
E aqui nós temos, né, um esqueminha mais completo de tudo que eu falei, tá certo? Então aqui, ó, nós temos o ser fotossintetizante, nós temos aqui as bactérias fixadoras, tá? Aqui já são as bactérias que estão livres no solo, transformação em amônia, a nitrificação, tá? Nitrito transformado em nitrato, a desnitrificação e a devolução do nitrogênio para a atmosfera. E aí a gente pode fazer o quê? Olha lá, o rato aqui representando, né, o animal, ele vai estar ingerindo, né, o nitrogênio, né, aqui através do quê? Através da planta. Ou também nós podemos, né, através da planta também introduzir o nitrogênio para a nossa vida, né, para os nossos corpos, certo? Então aqui nós estamos vendo, né, um pouquinho do que acontece, tá? De tudo que eu falei, o ciclo do nitrogênio. Daí nós vamos por o último, que é simples, né? Nós vamos falar do ciclo do oxigênio. Então nós temos aqui o ciclo do oxigênio, tá certo? O oxigênio ele é consumido, né? Diferente do nitrogênio, a gente sim, né? Respira, né? Ele entra e ele vai lá, né? E ele é aproveitado pelos nossos corpos, né? Pelos seres vivos que respiram, tá? Então, olha lá, a combustão, a degradação, através dos raios ultravioleta, né? A camada de ozônio, a gente sabe que a camada de ozônio, a película que impede, né, os raios ultravioleta é formado por oxigênio, olha lá, O3, e combinação com metais do solo, principalmente o ferro, a formação dos óxidos metálicos. O que é isso? A ferrugem, tá ok? E aqui nós temos um esquema bem simples, né, do ciclo do oxigênio. A planta, um ser fotossintetizante, o que ele faz? Ele retira o dióxido de carbono da atmosfera, através aqui, né, mostrou um homenzinho, né, um homem respirando, mas poderia ser de outros lugares, né, de indústrias, as queimadas, né, de outros seres vivos ou da própria planta, tá, porque ela também respira. Ah lá, o dióxido de carbono entra e quem faz a liberação para a gente do oxigênio é o nosso ser fotossintetizante, né? Que a gente já sabe que ele devolve para a gente, para a atmosfera, porque ele não utiliza no processo da fotossíntese, tá certo? E aqui nós temos um esquema bem simples. Olha lá, O2, o produtor, né, que está devolvendo, e ele também utiliza para respirar, né? Porque as plantas, os seres fotossintetizantes também respiram, o consumidor, o decompositor, para combustão, né? Para queima e para a camada de ozônio. E aqui as flechinhas que estão representando todo esse nosso esquema. Então, gente, a aula de hoje foi, né, sobre os ciclos biogeoquímicos. Espero que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição para as perguntas e algumas dúvidas, ok? Até mais. Abraços.